lado tricolor, segue o líder do campeonato estadual. E agora a gente vai saber aqui a matemática para o Santa Cruz garantir a primeira colocação, passar direto para as semifinais e garantir vantagem na sequência do campeonato. Carlos Miguel, boa noite, Miguel. Olha só, hoje foi folga no Arruda, folga geral para todos os atletas, comissão técnica, staff do Santa Cruz, depois da vitória diante do Central por 2-1. E a segunda-feira foi de cálculo, porque sábado tem o jogo contra o Maguari na Arena de Pernambuco e o Santa, na teoria, joga por um empate para terminar em primeiro lugar e garantir essa vaga direta nas semifinais, como você bem disse. De quebra, ainda garante vaga para a Copa do Brasil 2026, porque no mínimo terminaria aí em terceiro lugar, né? Se for para as semifinais, lógico, e Pernambuco tem 3 vagas. Se o Santa perder, só perde o primeiro lugar nessa primeira fase se for goleado pelo Maguari por 4 gols de diferença e se o Náutico venceu decisão, tirando a diferença do saldo de gols, 3 gols de saldo. Então, a matemática é essa. Vou repetir até para o torcedor entender. O Santa só terminaria até em terceiro e perderia essa vaga direta nas semis se o Náutico golear e o Maguari golear o Santa por uma diferença de 4 gols. Aí eu fui também fazer a matemática aqui do Maguari. Ô Miguel, do Santa. Oi, Maílson. Só um detalhe. No caso, o Náutico precisa de uma vitória simples, não é isso? Porque Teria, o Santa, nesse caso... Porque o Santa não perderia 4 gols de saldo? Sim. O Náutico tem 7 e o Santa tem 10. O Santa perdendo 4, cairia para 6. Tem uma diferença aqui nas minhas contas. Se o Santa for goleado, é isso, né? Isso. Se o Santa for goleado por 4 gols de diferença, ele cai para saldo de 6. O Náutico já tem saldo de 7. Ele só precisaria vencer, no caso, para ultrapassar, não é isso? Isso, pronto, exatamente. Perfeito, obrigado, Maílson. E aí, a questão é a seguinte, fui para a matemática também do Guarani. Maguari, que é o terceiro colocado, 16 pontos. O Maguari já está garantido na segunda fase, no mínimo nas quartas de final, com direito ainda a mando de campo em jogo único e eliminatório. Mas para avançar para as semis, precisa vencer o Santa por uma diferença de 4 gols ou uma vitória simples, desde que o Náutico perca para o decisão. Se o Maguari empatar com o Santa, só passa para a semifinal se o Náutico perder. Então, essa é a matemática. Um empate já garante o Santa, mas logicamente o Santa, que vem aí de 4 vitórias consecutivas, tem a melhor defesa do campeonato, só tomou 4 gols até então. Tem o vice-artilheiro Thiaguinho com 5 gols. O gol de ontem, o segundo gol, foi creditado na sola ao Thiaguinho. Então, Santa Cruz agora só na expectativa de voltar aos trabalhos nesta terça para enfrentar a equipe do Maguari sábado, a Arena de Pernambuco, hein, torcedor? É pouco provável que o Santa Cruz esteja fora das semifinais direto, né? Fora das 2 primeiras colocações. Porque para o Santa sair dessas 2 primeiras colocações, teria que perder para o Maguari e o Náutico também teria que vencer. E aí o que acontece? Você teria que ver o saldo de gols, né? Porque as equipes chegariam a 19, o Maguari já tem 10, né? Aliás, já tem 3 de saldo. O Santa tem 10. E o Náutico tem 7 de saldo. Então, quer dizer, Santa teria que perder, dependeria do resultado do Maguari, né? Teria que ser uma goleada, e o Náutico teria que vencer também para superar o Santa no saldo e assim passarem Náutico e Maguari e o Santa ficar na terceira colocação. Quer dizer, seria uma junção aí de resultados, uma combinação improvável, né? Que envolve goleada do Maguari contra o Santa, para tirar esse saldo. Então o Santa está bem próximo aí de avançar às semifinais direto, seja na primeira colocação ou na segunda colocação. Para ficar na primeira, como disse o Miguel, basta um empate simples. Agora, de olho também na sequência da competição, Miguel, se o Santa passar como primeiro,
pega o vencedor do duelo entre o quarto e o quinto. Hoje, Sport e Retrô. Então a gente já poderia ter na semifinal, a depender do resultado desse duelo, ou Santa Cruz e Retrô, ou o clássico das multidões, Santa Cruz e Sport, né? Independente de qualquer coisa, quem for o adversário, a decisão seria no Arruda, porque as semifinais são jogos de ida e volta. Então, o Santa já decidiria em casa, ou com o Retrô, ou com o Sport, mas logicamente que se a competição terminasse hoje, ainda teremos mais uma rodada. E se você observar aqui a vida do Maguari também, Maílson, o Maguari é o terceiro. Claro, se ele avança direto numa das vagas aqui para a semifinal, ele ganha uma vantagem. Mas hoje, ele é o terceiro colocado e ninguém mais pega. Quer dizer, o Sport não consegue ultrapassar, no máximo vai a 15. Mesma situação do Retrô. E o Decisão só pode chegar a 13. O Jaguar só a 11. Então, quer dizer, o Maguari já tem no mínimo a terceira colocação garantida. E o terceiro pega o sexto. O sexto hoje é o Decisão. Pode ser o Jaguar que passe, e aí poderia ser o confronto com o Jaguar. Pode ser o Retrô Então, também. Pode ser o Retrô, se o Retrô cair, não é? Se o Decisão vencer o Náutico e o Retrô não conseguir vencer o Central. Pois é, o Maguari também me parece que tá numa boa situação. Hoje o confronto mais pesado, e vamos ser claros, hein? Se terminasse agora, do jeito que está, o confronto mais pesado dessas quartas seria o confronto entre Sport e Retrô, né? Sem dúvida, seria Sport e Retrô, e inclusive da formatação que terminou atualmente o campeonato, né? Que está, aliás, atualmente o campeonato. Teríamos na segunda fase o Santa Cruz esperando Sport ou Retrô e o Náutico esperando Maguari ou Decisão, né? Então seria uma provável segunda fase uma provável semifinal do Campeonato Pernambucano nessa formatação que está a tabela. Agora, vamos ter a última rodada onde o Jaguar, que estava dentro da zona de rebaixamento e saiu hoje, respira na Série A1, está respirando e pode se classificar. Ele depende de uma vitória contra o Afogados e que o Decisão, não é que o Decisão precisa perder para o Náutico, ele só precisa não vencer, porque o Decisão hoje tem 2 vitórias, o Jaguar vencendo vai a 3 vitórias, então o Jaguar ainda aspira uma possibilidade de classificação para a segunda fase do Campeonato Pernambucano. E o Jaguar tem que vencer, tá? Sim, porque vencer o Afogados. Tem 8 pontos. Ele tem que vencer, não apenas para brigar em cima, mas para evitar o rebaixamento. Exatamente. Porque o Central tem 6 pontos, se vencer vai a 9. 2 vitórias. Central tem saldo negativo de 3 e o Jaguar tem saldo negativo de 7. Então vamos imaginar que o Jaguar empate o jogo com o Afogados e o Central vença o Retrô. Então nós teríamos o quê? Central chuva. E Jaguar empatados com 9 pontos e 2 vitórias, e o Central passaria o Jaguar pelo saldo de gols melhor. Então, para o Jaguar, a vitória é fundamental contra o time do Afogados. Tanto para brigar lá em cima, como para evitar o rebaixamento, matar mesmo as chances do Central de evitar a queda, né, Maílson? Exatamente. A situação do Jaguar, ela é de um respiro, de saber que o seu adversário na briga contra o rebaixamento tem uma parada dura, o Central pega o Retrô, e sabendo que o seu adversário acima, o Decisão, tem uma outra parada dura, que é o Náutico. O Decisão pega o Náutico. Porém, o Jaguar precisa simplesmente fazer a sua parte, cruzar as pernas e ver o que vai acontecer na rodada. Bom, vamos falar sobre a contratação do volante do Confiança. O Santa foca e mira nesse jogador. Ele deve mesmo ser contratado? Deve ser finalizada essa negociação, Miguel? É o Fábio Silva, né? Uma apuração, inclusive, do Marcos Vinícius Calado, que nos ajudou aqui, a quem eu agradeço com essas informações. O Fábio Silva, ele pertence ao Confiança, está jogando, inclusive, é titular do Confiança, deve fazer aí o jogo de amanhã, né? O Confiança entra em campo amanhã pela Copa do Nordeste, e pode ser o jogo de despedida. Eu digo que pode porque o Santa estaria interessado neste atleta,
Ontem, inclusive, nós conversamos com o Diego Hidalgo aqui na Transamérica, e ele disse que o Santa estaria no mercado realmente em busca do volante, não quis confirmar o nome, mas também não desconfirmou. Esse jogador já foi atleta do Itamar Schulli. O imbróglio está na seguinte questão: o Santa quer o atleta, o Confiança não vê nenhum problema em ceder o jogador para o Santa Cruz, volante, cabeça de área, porém o Confiança quer que o Santa pague a multa rescisória de R$300 mil. Então, esse é o entrave da negociação. Mas o atleta já estaria ciente do interesse do Santa Cruz, e agora vamos aguardar, até para saber se ele entra em campo nesta terça-feira ou não, se há algum indício de novidades para o Santa. O fato é que o Santa Cruz tem até quarta-feira para inscrever este volante ou outro volante que vier a contratar, porque o prazo de inscrições de atletas para o Pernambucano termina nesta quarta-feira, dia 19. E uma questão, Miguel, é saber até onde vai o investimento dos empresários envolvidos com o projeto de SAF, antes mesmo da formalização, né? Eles já fizeram um investimento para a contratação do Thiago Galhardo, também para outras contratações. Você já noticiou a compra dos direitos econômicos do João Pedro junto ao Vila Nova. Então, saber se R$300 investidos aí para contratar o volante Fábio Silva do Confiança, se também, de repente, entra nesse cálculo, se eles estão dispostos a ajudar também nesse sentido, Miguel. Vamos ver, né? Porque até então, esses atletas que estão sendo contratados já são indicações dos futuros investidores da SAF que já estão trabalhando. Essa questão da SAF é uma mera formalização, porque o Márcio Cadá e o Vinícius Diniz já estão atuando, inclusive financeiramente, na ajuda do Santa Cruz e tocando o Santa Cruz, o futebol do Santa Cruz e as melhorias do Arruda. E aí você tocou nesse assunto da questão do João Pedro, tem até mais detalhes em relação a isso, porque o Santa está bem pertinho de acertar esse contrato definitivo com o atleta João Pedro, de 26 anos. Como você bem disse, Vitor, ele pertence ao Vila Nova, o Santa quer os 70% e 30% ficaria com o Vila. O Santa quer um contrato com ele de 3 anos, tá? Esse contrato vigente, que é o atual, vai até dezembro de 2025, e é a SAF realmente que está cuidando desse acerto. O João Pedro, para quem não lembra, chegou em 2024, vem ganhando chance, foi campeão da Série D lá no Retrô com o próprio Itamar, que o levou para lá e o trouxe de volta. E agora, nessa temporada, o João Pedro tem 9 jogos, 3 gols e 3 assistências. Já que eu estou tocando nesse assunto SAF, tem outro detalhe. A empresa, a cervejaria, que pode ser, eu digo pode porque não está acertado ainda, mas há uma sondagem, há um interesse, há uma conversa entre a cervejaria do Grupo Petrópolis e o Arruda e o Santa Cruz e os investidores da SAF, para que o Santa tenha um name rights no Arruda. E dentre os produtos dessa cervejaria tem um energético. E aí já surgiu a informação, quer dizer, a especulação, melhor dizendo, de que esse energético poderia ser o name rights do Arruda. O próprio Márcio Cadá concedeu uma entrevista à nossa reportagem há cerca de 2 semanas, e ele informava que só poderia tratar do name rights quando oficialmente o Santa virasse uma SAF. Porém, os empresários acionistas do grupo da cervejaria são ligados ao Márcio Cadá, e que já tiveram conversas, e o Márcio Cadá também ouviu outras empresas. Então, se não for a cervejaria, outras empresas podem fechar negócio com o Santa Cruz para ser o name rights do Arruda. Não se falou em tempo de contrato, não se falou em valores, mas se falou sim nessa possibilidade de Santa adotar um nome de uma marca. Curiosamente, ou coincidentemente, desde a semana passada, desde a sexta-feira, nas entrevistas coletivas, notem, torcedores que vão ver as imagens pela televisão, pela internet, enfim, que 2 garrafinhas uma de energético em garrafa e outra em lata, estão presentes nas entrevistas coletivas. Não à toa, já é uma forma de um patrocínio para o Santa Cruz,
desse energético que é ligado à cervejaria do Grupo Petrópolis. E a nota triste de ontem, que informávamos até na jornada, Vitor, é o Gabriel Popó, né? Passou pelo Santa em 2023, ex-Sampaio Correia, estava no 15 de Jaú. Ele ontem, pela manhã, sofreu um mal súbito e não resistiu. O atleta tinha 26 anos, ele iria jogar contra a União Suzano pelo Campeonato Paulista Série A3, esse jogo inclusive foi adiado, estava no alojamento do clube, quando por volta das 4h30 da manhã deste domingo, foi encontrado desacordado. As causas da morte ainda vão ser investigadas. Pois é, muito triste isso, né? E sobre o name right do Arruda, digamos que como aquele meme, Miguel, se tivermos name rights no Arruda, ninguém dirá nada, mas haverá sinais. E os sinais já começam a aparecer, né? Os sinais já estão lá na mesa da sala de entrevistas, nas entrevistas coletivas.